Jesus, meu amado e minha amada irmã em Cristo. Seja bem-vindo, bem-vinda mais uma vez ao canal Cristão Literário. Eu me chamo Diego Felipe, cristão literário, e no vídeo de hoje eu quero trazer a vocês mais uma indicação de leitura. E uma leitura que é essencial a todo novo convertido. Sim, se você acaba de tomar sua decisão de vida para Cristo, é necessário que você fundamente a sua fé de forma correta, né? De forma que venha a, primeiro, glorificar a Deus. Segundo, que você possa construir ou edificar algo no qual você possa usufruir para ou na eternidade. Tá, estou talvez falando algo um pouco complicado de você entender, talvez deixe mais dúvida do que respostas, não é? Se você for parar para meditar aqui em algumas das minhas palavras, porém, a ideia deste livro é tirar as suas dúvidas e, pelo contrário, ao invés de, diferentemente de mim, o autor desta obra, ele se expressa de modo a sanar as suas dúvidas e os seus questionamentos. Eu estou falando de Michael L. Simpson. Eu creio. E agora? Eu creio. E agora? Então são 40 questionamentos que todo novo convertido faz, que serão abordados, colocados aqui neste livro. É um livro, meus queridos irmãos, que eu acredito que sua leitura é mais do que necessária para todo aquele que está começando, iniciando a sua carreira da fé, sua carreira espiritual. A quarta capa, o texto da quarta capa, ele vai dizer o seguinte, olha só. Tudo bem, você já deu aquele incrível primeiro passo. Qual é o nosso primeiro passo? Você creu em Jesus. Então, é possível que esteja se perguntando, e agora? Qual o próximo passo? O que Deus espera de mim? O que devo esperar de Deus? É normal ter essas incertezas. Todo mundo tem dúvidas sobre a nova fé e qual o impacto que isso terá. Michael L. Simpson, antes um ateu determinado a contestar o cristianismo, compreende suas perguntas e as preocupações do seu coração. Eu creio. E agora, ele apresenta as respostas para as 40 perguntas mais frequentes feitas por novos convertidos. Neste livro, você vai aprender o que significa construir pontes de confiança e de comunicação com Deus, explorar e desenvolver o chamado de Deus para a sua vida, acreditar que surpresas, dificuldades e pecado podem interromper a intimidade com Deus, encontrar um grupo de crentes com quem se reunir para adorar e muitas outras ideias, sugestões, respostas, né, a questões, a perguntas que todo novo convertido faz a si mesmo e a Deus, né? Ele vai procurar trabalhar neste fantástico livro, minha gente. Eu creio. E agora, ele é um texto, né, muito interessante. Algumas características muito interessantes deste livro. Eu não sei se vocês estão ouvindo. É o meu gato que está aqui miando. Eu não sei o que é que ele quer. Muito bem. Para que vocês tenham uma ideia melhor de como é que está esse livro. Olha só, o sumário ele vai listar ou elencar as 40 perguntas que ele se propõe a responder. Desde a capa, a contracapa, ele vem falando que vai tratar de 40 questões que são feitas por um novo convertido. Então, muito bem, os capítulos desse livro são cada uma dessas perguntas. Então, são 40 capítulos que nos são apresentadas respostas às perguntas, ou às principais perguntas que são feitas por um novo convertido, na opinião do Michael Simpson. Por exemplo,
o que acabou de acontecer? Tomei a decisão de aceitar a Cristo. Então, o que foi que acabou de acontecer? Então, ele vai responder essa pergunta. Outra, o que vai acontecer em seguida? Qual é o próximo passo? Como eu sei que algo aconteceu? Serei feliz? O que preciso agora? Eu me tornarei um deles, entre aspas, né? Como Deus se comunica? Como é um relacionamento sadio com Deus? Então, só aqui, gente, eu já elenquei para vocês 10 perguntas que estão neste livro, mas existem muitas outras perguntas como: o que Deus espera de mim? O que devo esperar de Deus? Como orar? Deus vai permitir que eu fracasse? O que faço agora? Preciso de ajuda? Por que ler a Bíblia? O que é o sucesso? O que eu posso conhecer? Por que coisas ruins ainda acontecem? E muitas outras perguntas, mas outras curiosidades em relação a esse livro é como está diagramado o texto. O texto vem diagramado da seguinte forma: cada capítulo corresponde a uma pergunta, aí ele inicia com um versículo, a citação, aqui nós temos uma citação bíblica de um versículo, de uma passagem, um texto da Bíblia, e aí ele vai trabalhar, né, em cima daquela pergunta, respondendo aquela pergunta que é feita, e aí ele faz um fechamento, né, tem sempre uma conclusão, que é para sintetizar melhor a resposta que ele desenvolveu. E aí tem um quadro sempre no final do capítulo onde vai falar, melhor dizendo, onde vai ter 2 pequenas sessões. Fale com Deus e aprofundando o assunto, né? Onde ele vai sugerir, né? Ele vai trazer aqui uma sugestão do que você falar com Deus e aprofundar um pouco mais o assunto para trazer algumas citações e algumas explicações pertinentes àquilo que ele acabou de abordar. Então, todos os capítulos são assim. Vai ter uma pergunta que é feita logo como título do capítulo, vai ter uma citação da Bíblia, ele vai desenvolver um texto-resposta, vai sintetizar a resposta numa conclusão e vai ter no final um quadrinho onde você tem sugestão do que ou como falar com Deus e alguma citação bíblica, alguma colocação bíblica, algum comentário para aprofundar o assunto que ele tratou. Eu não estou mostrando aqui o livro para vocês, gente, porque a claridade, a iluminação que eu utilizo não é profissional, vocês já sabem disso, né? Já deu para perceber. Então, quando eu mostro que o livro, coloco aqui diante da câmera, reflete a luz e vocês não conseguem enxergar nada, só o papel em branco, né? Então, por isso que eu não estou aqui mostrando o livro, mas o livro é este aqui, Eu Creio, e Agora, né, que é um livro que eu passei também a considerá-lo indispensável a um novo convertido, para que um novo convertido possa lê-lo, se utilizar dele, principalmente um novo convertido, mas não apenas o novo convertido. Eu acredito que quem trabalha com discipulado, se você é um discipulador, você deve ter um arsenalzinho aí, um acervo bibliográfico considerável, por sinal, e eu te sugiro esta leitura, que você acresça, né, acrescente esta leitura ao seu acervo, este livro, a sua biblioteca, a sua bibliografia, porque são 40 perguntas, 40 questionamentos muito comuns. Alguns deles são muito comuns, alguns você até se surpreende que talvez todos nós que aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, tivemos questionamentos, né, no início da nossa fé. Alguns desses questionamentos talvez você nunca tenha se feito, mas outra pessoa se fez ou o fez. Então é interessante você conhecer, é interessante você saber como abordar tal questionamento, tal pergunta, né? E esse livro ele te fornece uma orientação de resposta. Algumas respostas talvez não sejam a mais satisfatória para você, mas ele te fornece uma orientação, ele te fornece um ponto para você partir dali
para uma resposta mais aprofundada até do que ele não fornece aqui, se for o caso, tá bom? Gente, eu creio, e agora foi a minha indicação de hoje, do Michael L. Simpson, que é um autor cristão premiado, né? Ele foi o ganhador do Medalhão de Ouro de 2004, tem conduzido centenas de pessoas a Cristo, é um ganhador de almas, né? Ateu no passado, Michael entende as dúvidas que todo novo convertido enfrenta e faz parte do quadro de diretores de 2 organizações sem fins lucrativos, incluindo o Ministério de Evangelismo, uma empresa de marketing, e está envolvido na implantação de várias igrejas. Michael ensina crentes e não crentes em todos os níveis de fé, ministra palestras sobre evangelismo e discipulado por toda a América e leste europeu. Esta é a pequena biografia que tem aqui, consta inclusive na 4ª capa do livro, tá bom? A respeito do autor, tá, gente? E essa minha edição, ela é a edição de 2007, sendo que a primeira edição em inglês foi em 2005. A tradutora deste livro foi a Luciana Zibordi, e é um livro da categoria Vida Cristã, né? Acho que isso é bem claro aqui. E esse meu exemplar, ele é a segunda impressão de 2012, onde teve uma tiragem de 2.000 volumes, ou 2.000 exemplares. Eu creio, e agora, da editora CPAD, é a minha sugestão de hoje, uma leitura pertinente ou muito conveniente tanto para o novo convertido como para o discipulador cristão, que eu deixo essa dica rápida aqui dessa leitura aqui para vocês. Espero que vocês gostem. Se gostaram deste vídeo, não esqueçam de deixar o seu like, tá bom, gente? Comentem aí abaixo. Se vocês querem ver outras obras aqui da nossa biblioteca, só comentar, só pedir que a gente traz, tá bom? E um forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no canal Cristão Literário. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Fiquem na paz.